Alô, amigos. Segunda-feira, pós-Grenal. Na competição entre Grêmio e Internacional, equilibrou. O Grêmio ganhou o Grenal do primeiro turno, o Inter ganhou o Grenal do segundo turno. Só que o Internacional ganhou por uma diferença pequena pelo que produziu no jogo. Teve várias situações. O Grêmio não conseguiu ter o controle da bola em momento nenhum, na minha modesta opinião. E o grande problema do Grêmio chama-se o meio de campo. O Renato precisa colocar um jogador de marcação. Carbajo, Cristaldo, eles não têm sangue nas veias e muito menos sangue nos olhos. E para jogar futebol precisa ter esse ingrediente. Ferreira, JP Galvão, Galdino, YouTube, alternativas que não estão funcionando. Então, arruma aonde pode, que é no meio de campo, botando um volante. E na minha avaliação, Ronald é o cara para resolver, pelo menos amenizar esse problema. Vocês estão vendo que eu estou hoje com o teatro, o Cudê? Agora eu faço uma pergunta para o torcedor do Internacional. Na eliminação da Libertadores, quem teve a culpa maior? O técnico. Mexeu mal lá no Rio, quando estava ganhando o jogo, tinha um jogador a mais e essas coisas todas. No jogo da volta, o time pegou no sono, o técnico também pagou a conta. E ontem? Quem é que foi o responsável ontem? Só os jogadores? Eu acho que o percentual maior é deles. Mas também quero colocar o percentual maior na eliminação para o Fluminense neles, nos jogadores. Porque o técnico ali na Casa Mata, ele tenta resolver algumas coisas na conversa com 60 mil torcedores gritando no estádio, com 40 mil gritando. E o jogador está no pique do jogo e precisa ter cabeça para poder resolver as coisas também da maneira como ele acha que tem que ser. Ontem, por exemplo, aonde, no meu entendimento, o cidadão que gosta do cachecol pecou. Ele começou a empilhar jogadores lá atrás e foi tirando a qualidade de alguns. Cansaço, é claro. O Patrick, o Alain, o Maurício. Mas o time perdeu um pouco da força na frente. E o Rocher colaborou para que o Grêmio pudesse marcar os gols. Isso faz parte do contexto. Mas foi um Grenal de um time só. O Inter jogou bem e focado naquilo que precisava do começo ao fim. Saindo do Cudê, aí eu vou pegar o Renato Carioca. Porque de gaúcho ontem ele não tinha absolutamente nada. Primeiro que terminou o jogo, ele já estava embarcando no avião e não foi nem para a coletiva. Para pelo menos dizer para o torcedor alguma coisa em relação àquilo que não aconteceu. O Renato, ele tem algumas coisas, e o torcedor sabe disso, é que ele pensa que o time tinha que se chamar Renato Portaluppi Futebol Clube, e não Grêmio Futebol Porto Alegrense. Ele faz e desfaz. Tem até quinta-feira de folga para ir para o Rio. Não dava para comprar a passagemzinha um pouco mais adiante? Precisava ter ido para a coletiva, mesmo que tivesse ganhado o Grenal. Perdendo, então, nem se fala. Eu achei, e você que está me ouvindo nesse momento, o Renato, assim, dormento na Casa Mata. Ele não viveu o Grenal. Ele estava apático que nem o time. Para quem reclama que precisa de uma semana para trabalhar e que o adversário está sempre descansado, o Inter jogou uma decisão no meio da semana, o Grêmio não jogou nada e o Inter atropelou. Que sirva de exemplo, seu Renato. E a rodada de ontem e desse fim de semana foi a melhor. Se tivesse sido encomendado, o Botafogo não tinha ganhado tão bem os resultados que teve. A vitória dele e a derrota de todo mundo que está tentando chegar pelo menos perto para atrapalhar a volta olímpica. Embaixo aí.
o dedinho, compartilhe. Você vai lá e é só meter o dedinho que está tudo resolvido. Porque eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.